Êxodo, capítulo 21. O justo tratamento dos escravos. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Casos de danos pessoais. Quem agredir e matar outra pessoa será executado, mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meio ao altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se 2 homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se posteriormente o que for ferido conseguir andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara, e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher,
o boi será apedrejado, e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas, se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado, e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço, e um boi ou um jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho, e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje, Êxodo 21. Um Deus que se importa com detalhes e com dignidade. Êxodo capítulo 21 pode parecer, à primeira vista, um capítulo cheio de regras antigas sobre servos, ferimentos e compensações. Mas quando olhamos mais de perto, descobrimos algo poderoso. Deus não se esquece de ninguém, nem do escravo, nem do ferido, nem da mulher desprezada. Ele se importa com justiça, com respeito e com o valor de cada vida. Em um tempo em que os poderosos mandavam e os fracos sofriam calados, Deus coloca limites. Ele protege o servo que escolhe ficar por amor ao seu Senhor. Ele garante dignidade à mulher que é desamparada. Ele exige responsabilidade quando alguém machuca o outro. Esse não é um Deus distante. É um Deus que entra nas situações humanas e mostra que todo ser humano tem valor. Mesmo em leis tão antigas, vemos o coração de um pai que não aceita injustiça. O mesmo Deus que cuidava dos fracos ontem, hoje cuida de você. Ele vê quando você é esquecido, ferido ou injustiçado. E mais, ele te chama para também ser justo, bondoso e responsável nas grandes e nas pequenas coisas. Quem ama a Deus valoriza a pessoa como ele valoriza. Por isso, o resumo da lei é amor a Deus e amor ao próximo. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és fiel e justo. Obrigado porque mesmo nos textos mais difíceis, podemos ver o Teu caráter de amor, ordem e dignidade. Ensina-nos a olhar para o outro com compaixão, como o Senhor olha, e a não sermos indiferentes à dor e às injustiças que acontecem ao nosso redor. Dá-nos coragem para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Que possamos refletir Teu caráter justo nas nossas atitudes, palavras e escolhas, e que em tudo sejamos instrumentos da Tua justiça e bondade neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Se esta mensagem tocou você, deixe seu like, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso fortalece a missão de espalhar a verdade com amor. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus se importa com os detalhes da nossa vida, pequenos ou grandes. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.